Olá, putos barbudos, sejam bem-vindos ao 351º episódio do Puto Barba, o vosso podcast segundas-feiras. Tudo bem convosco? Comigo? Pá, está tudo ok, Estamos aí em mais uma sexta-feira. O escritório ainda não está arrumado, ok? Já se fizeram alguns progressos, mas ainda continua aqui uma pequena tenda. Mas pronto. E pá, uma cena que eu me lembrei ao editar o último episódio é que pá, eu simplesmente caguei na descrição do ensaio sobre a cegueira. É que tipo, eu só disse, e tal, tenho uma frase que a senhora engenheira usou na tese de mestrado e o caralho, mas tipo, e siga. Nem falei do que é que conta o livro. Eu sei que é um clássico, não sei se já se pode chamar que é um clássico, mas tipo, é um livro bué conhecido, mas tipo, pode ser que alguém não conheça sobre o que é que fala a história. Por isso, vamos fazer aqui um pouco de spoilers, se bem que, pá, não sei até que ponto é spoiler, mas Então, basicamente, pá, como o nome indica, há uma cegueira, ok? Há uma cegueira que acontece e é quase uma epidemia porque é por contágio, ok? E pá, e depois faz-se o que se faz nas epidemias ou nas pandemias, que é tentam-se isolar os doentes para evitar o contágio. E então, basicamente, o livro vai por esse caminho. Qual é que é a parte interessante? É ver naquilo que se transforma o ser humano quando está numa situação de desespero. E lá está, se calhar era interessante ter lido o livro antes da Covid, que assim se calhar era muito mais fácil perceber aqueles malucos que iam ao supermercado comprar papel higiênico, ok? Se calhar esse pessoal não era tão maluco, se calhar apenas leu o livro, ok? Porque o livro é muito forte nas descrições de como o pessoal evacua, ok? E então se calhar o pessoal, isto não vai acontecer comigo, caralho. Eu vou cagar, mas vou cagar em bom, ok? Vou manter-me sempre limpo. Então, então se calhar isso explica um bocado. Mas então, pá, é um livro incrível, mais uma vez. Senão não estava a falar dele no segundo episódio consecutivo. Mas, eu precisava ao menos de dizer aqui uma pequena descrição. Ok, nem que fosse tipo só 1 minuto de resumo, porque também não quero dar spoilers. Mas pronto, começando agora efetivamente este episódio, pá, no fim de semana passado, acho que foi isso. Eu agora estou na dúvida, mas eu acho que foi no fim de semana passado. Ou será que já foi no outro e eu esqueci-me de falar? Já não me lembro. Tipo, eu acho que não falei, deixem-me cá ver se eu apontei. Não falei. Então, basicamente, pá, nós fomos ao Horto de Raimonda, ok? Fomos lá porquê? Porque nós, quando morámos juntos, nós entramos naquela situação em que, pá, é preciso merdas que tu nem sabes que são precisas. Por isso, imagina, pá, supostamente é preciso ter plantas numa casa, ok? É aquela cena que acho que qualquer homem heterossexual que viva sozinho nunca irá ter na sua casa. É tipo uma planta. Para quê? Ok? Para quê? Mas então, pá, quando vives com a tua cara a metade, pá, é preciso plantas. Ok? É preciso plantas. E então fomos ao horto porque nós precisávamos de 2 plantas, ok? Uma para decorar, outra para ocupar um vaso que nós tínhamos livre. Acho que era essa a desculpa. Pá, já não me lembro, acho que era isso. E precisávamos de comprar vasos para outras plantas que nos tinham oferecido. Também havia esse conceito, ok? Qual é que é o problema, pá? O problema é que o Horto de Raimonda parece quase uma sede do Chega, ok? Porque há bué xenofobia contra ciganos, porque pá, é sapos por todo lado. E lá está, pá, não me fodam, não me venham dizer que é, mas é porque é bonito. Não, pá, não. O sapo é um animal que nós odiamos. Ninguém acha que sapo é top 5 animais, estás a ver? Não está no S na tua tier list de animais. Não. Por isso, quem tem um sapo no jardim é só por um motivo. E então, pá, lá tinha bué de sapos. Ainda tinha assim, tipo, uns caracóis e mais não sei o que para disfarçar, mas o que se via mais era sapos. E então, então é assim um bocado tenso. É um bocado tenso. Mas pronto, comprámos plantas na mesma. Porque xenofobia é uma coisa e a necessidade de comprar plantas é outra. E essas cenas não se misturam. Mas tivemos então isso. Depois, na sexta e sábado também desse fim de semana, ou seja, do fim de semana passado, pá, tivemos Swap Fest. Na sexta fui só eu e a senhora engenheira. No sábado fomos nós dois, mais José Lopes, e ainda encontramos o Paulo, que também é um adicto do Vodafone Paredes de Cor. Mas então, na sexta-feira, pá,
O concerto foi no Largo da Misericórdia, ok? Onde costuma ser todos os anos. No sábado mudou para a sala de ensaios do Teatro Jordão, a.k.a. ao lado da nossa primeira casa, ao lado do nosso loft, por motivos meteorológicos e acho que não choveu, mas pronto, por precaução mudou-se então a localização, porque no ano passado não houve, mas há 2 anos, acho que foi há 2 anos, e eu e o José Lopes estávamos a ver máquina e começou a chover assim do nada, por isso, talvez tenha sido para evitar isso. Mas então, foi o 10º ano do festival, que é organizado pela Convívio Associação, e este ano teve nomes como Ana Lua Caiano, depois ia ter Bad Legs, mas foram substituídos pelos Sunflowers e Caio, no primeiro dia. No segundo dia era Cassete Pirata, Black Bombane e Quadra. Eram esses os nomes. Nós só fomos ver um concerto cada dia, porque no sábado trabalhávamos, e então na sexta só vimos a Ana Lua Caiano, que também era aquele nome que nós mais queríamos ver, porque apesar de já termos visto ao vivo algumas vezes, quer dizer, eu digo algumas vezes, a senhora engenheira, acho que só tinha visto ao vivo uma vez, no Plano B no Porto. É sempre bom de ouvir e aí vê-se que há sempre pessoal que a está a conhecer. Isso também é interessante. Tipo, ao nosso lado estava um gajo maluco a dizer: eu adoro a cena que ela faz, tipo, tantas cenas ao mesmo tempo, sendo que, ela tecnicamente só está a fazer uma cena de cada vez, ok? Está a pôr loops. Era mais interessante se ela efetivamente tocasse 4 instrumentos ao mesmo tempo. Aí sim, aí era de dar valor. Agora é tipo, como disse um optometrista famoso de Felgueiras, ela basicamente só está a carregar em botões, ok? Não é isso tudo, também vamos ter calma. Eu acho é que a parte criativa por trás de tudo é que ainda deve ser muito mais incrível, ok? Ao vivo, ela tenta transformar aquilo numa cena interessante, se bem que lá está, quem conheça Noiser já viu um pouco desse conceito, se bem que ela tem a parte das respirações e tudo, talvez seja a imagem de marca dela. Mas a parte criativa, antes de ter a música pronta, essa sim é que deve ser incrível. Ok, essa sim é que deve ser incrível e tipo, um dia que ela tenha, sei lá, 20 anos de carreira e se faça um documentário sobre isso, aí sim, aí deve ser incrível, estás a ver? Agora ao vivo, nós estamos a ver tudo a acontecer, claro que é fixe ver uma respiração e uma batida num tambor depois se transformar em música, ok? Mas, não vou dizer que é incrível. Não vou dizer que é incrível. É fixe, mas incrível é, sei lá, beijar na boca à pessoa amada, estás a ver? Vamos saber dosear. Mas não, foi interessante. Ela depois ainda disse que tinha vinis para vender. Nós não caímos na tentação. Depois fiquei um bocado arrependido, porque depois vi no Bandcamp e nem era um preço absurdo o vinil. Por isso, fiquei ali um bocado arrependido, mas já tínhamos vindo embora, por isso resistimos a essa tentação. Depois, no sábado, então o José Lopes veio ter cá à casa, tomámos café e fomos então ver Cassete Pirata. E não sei que concerto é este dos Cassete Pirata. Eu sei que... incrível! Incrível. Eu tenho ali o Swab Fest de 2019. Tenho aqui o cartazinho. E Cassete Pirata foi um dos nomes em 2019. Só que eu não vi porque só fui no dia seguinte para ver o Conjunto Corona. Por isso, acho que nessa altura eu nem conhecia Cassete Pirata. Mas então, depois de os ter visto ao vivo em Ponte Lima e no Paredes de Coura, se bem que eu acho que não os vi ao vivo mais alguma vez, mas pronto. E eu acho que posso afirmar que os gajos não conseguem dar um concerto mau. Também os vi ao vivo no Rock Nordeste. Era Rock Nordeste que me estava a falhar. E eles não conseguem fazer um concerto mau, ok? Já têm uma boa setlist, ok? Para quem tem 10 anos de carreira, já conseguem ter ali uma setlist sólida e não falham, ok? É aquele reloginho suíço que é certinho, ok? Podem não ser a melhor banda ao vivo, mas muito fortes, ok? Gostei muito. Depois, no domingo, tínhamos então aí um encontro com os amigos aveirenses da senhora engenheira, ok? 2 amigas que andaram com ela na Universidade de Aveiro, mais um amigo que acho que é só de Aveiro, acho que é só isso, e depois um apêndice que por acaso é aqui de Braga, que namora com uma das amigas de senhora engenheira. E então nós
de vez em quando marcámos cenas, tipo, fomos a Aveiro comer então a melhor picanha de sempre. Agora vieram eles cá. Depois na próxima, talvez marquemos uma cena a meio do caminho. Da última vez que fomos a Aveiro, pá, eu comi a melhor picanha de sempre e o melhor sushi de sempre. Por isso, quem diria, quem diria. Mas então agora, pá, eles vieram cá e então fomos ao sushi. Quem diria, não é? Quem diria que dois viciados em sushi iam propor sushi, não é? E pá, fomos então ao Mikado, a Braga, que depois isso é bem engraçado porque foi quase uma reinvenção para nós deste restaurante de sushi, porque eu e a senhora engenheira tínhamos ido lá uma vez jantar, só qual é que foi o problema? Pá, nós fomos num dia de Gualterianas em Guimarães. E então nós estávamos a morar no loft, fomos lá, esquecemos-nos completamente que havia umas Gualterianas e depois, pá, foi um stress para estacionar e o caralho, então estragou um pouco a noite. Depois, fomos lá a segunda vez agora, quando fomos buscar a produção de José Lopes para irmos para Paredes de Coura. E pá, e voltámos agora a terceira vez. Qual é que é o problema, pá? Eles estavam sem sistema, ok? Eles estavam sem sistema. E agora podem dizer, sim, mas isso não é um grande problema, porque pá, pede-se normalmente, como num restaurante normal. Pois é, pá, qual é que é o problema? O problema é que o menu deles não está adaptado para a falha de sistema, ok? Isto porquê? Porque, por norma, nestes restaurantes de rodízio de sushi, o que é que se passa? Cada peça tem um número associado, ok? Por norma. Ou seja, tu tanto podes dizer o nome da peça como podes dizer o número. Estás a ver? Tanto se for no sistema, porque acho que o Temple também é tipo pedires por tablet e acho que também tem números. Não quero dizer uma mentira, mas acho que tem. O Royaro pedes pessoalmente, mas lá está, também tem números e o nome. Ali não, pá. Ali só tinha o nome das peças. E então imaginem tu a dizeres nomes de peças japonesas a uma pessoa que tinha de as escrever e tudo, e pá, dizer quantidades e tudo, sendo que lá na imagem também não diz quantas peças traz cada pedido, estás a ver? Ou seja, foi uma confusão do caralho. Felizmente, a meio do almoço, o sistema voltou e deu para pedir. Curiosamente, o sistema só voltou depois da senhora engenheira ter preenchido uma folha A5 com peças que ia pedir a seguir. Mas até isso acontecer, pá, foi um bocado triste porque, imaginem, estavam a vir meios pedidos só, não foi assim muito interessante porque imaginem, nós pedíamos, sei lá, 2 tempuras de camarão, que ali nem tinha tempuras, e tipo só vinha uma. Estás a ver? E depois era complicado porque nós tínhamos 6 pessoas na mesa, se bem que só estávamos a contar com 5 porque uma não gostava de sushi, mas pá, como a democracia vence, ela teve de vir ao sushi, ok? E então pá, nós estávamos a contar tipo para haver 5 peças. Cometemos um erro muito mau que foi pedir um mix de 24 peças. Qual é o problema? Pá, esses mix normalmente é o caminho mais fácil, ok? Só que lá está, esses mix encaixam na perfeição quando estás num grupo de 4, porque normalmente traz 4 peças de cada. Qual é que é o problema? Pá, estávamos ali num grupo de 5 e havia sempre um que não ia poder comer uma certa peça, pá. E isso estava ali a causar um pouco de discórdia ali no grupo, estás a ver? Porque tipo, eu não me sentia confortável em comer uma peça sabendo que a pessoa do lado, por exemplo, não ia conseguir comer essa peça porque era a última, estás a ver? E então, pá, se vão assim num grupo, nunca peçam esses mixes. A pedir, pá, façam como eu que, ok, traz 4 peças, pá, pedes 2, traz 8. Eu não me importo de me sacrificar e comer 2 peças, pá. Só para cada um poder comer a sua peça. Estás a ver? Mas então, aconteceu isso. Depois, viemos cá para casa e tivemos a jogar Party and Co que eles ofereceram. Porque, pá, ainda foi prenda de anos para a senhora engenharia. Então, ofereceram-nos o jogo que, para quem sabe, pá, custa quase um rim. Por isso, e é aquele jogo que nunca passa de moda. Por isso foi bué da fixe. Depois estivemos logo a experimentá-lo e tivemos a jogar. Só que lá está, pá. Depois então os amigos da Aveiro tiveram de ir embora. Tipo, foram embora, acho que era às 7 ou assim. E passou bué da rápido. Passou bué da rápido porque, pá, tipo, não fizemos nada com pressa. Estás a ver? Porque estávamos a almoçar na boa. Até que chegou ao ponto de nos dizerem, não sei se querem fazer mais algum pedido. É que a cozinha fecha, acho que era tipo às 2h30 ou assim qualquer cena. E eu, ok, nós estamos há 2 horas aqui no sushi. E então acho que fomos tipo os últimos a sair no almoço. Depois viemos cá para casa então lanchar e jogar e tipo,
só parámos porque eles tinham mesmo de sair, senão estávamos aqui até mais tarde, que não havia stress. Mas então, foi um fim de semana interessante, ok? Foi um fim de semana interessante, um fim de semana ocupado. E este fim de semana também tem tudo para ser assim, porque este fim de semana há manta em Guimarães e também há mão morta nas Caldas das Taipas, ok? Nos banhos velhos. Por isso, Guimarães transpira cultura, ok? Guimarães, neste momento, é aquele maratonista que chega ao fim da prova e cai para o lado de tanto transpirar a cultura. Por isso, há sempre cenas a acontecer. Depois, o que é que também aconteceu na segunda-feira? Pá, eu e a senhora engenheira, já há muito tempo que andávamos a dizer, pá, temos de dar sangue, temos de dar sangue. Isto porquê, pá? Porque ela era um ser humano exemplar e já tinha dado sangue. Eu não, pá, eu nunca tinha dado sangue. E então ela, pá, vamos na segunda. E assim começámos a semana logo com uma cena positiva. E eu, olha, gosto dessa proposta, pá, vamos dar sangue. E então ela saiu às 4, fomos para Braga, fomos ao Hospital de Braga. Isto porquê? Porque em Guimarães a casa do doador só dá tipo para doar uma vez por semana ou assim qualquer coisa, tipo, não está tipo todos os dias lá à tua espera. Não. Em Braga, no hospital, acho que dá para doar todos os dias, ou pelo menos dá de segunda à sexta até às 6h30. Acho que é até às 6h30. Nós saímos às 4 e ainda fomos a um lanchinho e depois é que fomos para Braga. Pá, conclusão, chegámos lá tipo perto das 6. Fomos atendidos por a senhora mais simpática de sempre da função pública portuguesa. Ela está num nível de simpatia, ok, de José Lopes com idosas com mais de 60 anos, estás a ver? Só que ela era simpática com toda a gente. E então, pá, preenchemos lá a folhinha, tudo. A senhora engenheira foi à minha frente. Eu fui em seguida. Pá, chego então ao médico. E pá, o médico era um pouco estranho. Eu vou confessar. Isto porquê? Porque ele tinha uma forma de andar estranha. Ok? Logo aí. Depois, pá, ele estava tipo com aquelas botas de caminhar na montanha. Estás a ver? Estás a ver esse estilo de botas? Que é tipo... A sério, caralho. Médicos podem andar com isto. Tipo, não têm todos de andar de crocs ou assim qualquer cena. Tipo, é da estranho. Porque nem era um sapato normal, nem era uma sapatilha normal. Era o pior dos dois mundos. Que é aquelas botas boedas estranhas, estás a ver? E depois ele tinha uma cena que era... E ele levava bué a sério a cena de não haver contaminação. Ok? Isto porquê? Porque, pá, eu nunca tinha dado sangue. E então, pá, basicamente ele me deu atenção. E depois espeta-te uma agulhinha no dedo para medir tipo ferro. Pá, não sei qual é o nome técnico. Médicos que estão a ouvir, ajudem-me. Ele disse o nome, mas pá, eu esqueci-me entretanto. E então, pá, ele picou-me o dedo. O nível estava baixo. Ele deu-me um paninho para eu secar e ele disse, vamos ter de picar novamente. E tipo, eu estava a segurar o paninho, que na verdade era uma gásia. Pousei em cima da mesa e ele, não, a outra mão. E eu então dei-lhe a outra mão e ele, não, tem de segurar com a outra mão, não pode contaminar a mesa. E eu, foda-se, caralho, era só um bocadinho de gásia, tipo num canto, caralho. Nem estava assim tão próximo dessas cenas que estás aí a usar para furar o dedo. Então ele bué preocupado e depois ele teve de se levantar uma ou duas vezes porque a senhora bué da simpática tinha-se enganado lá a preencher uma cena. E ele sentava-se de uma forma estranha que era tipo sem tocar na mesa e sem tocar na cadeira. Tipo, as mãos dele só entravam em contacto com o rato e era tipo só as pontas dos dedos. Que era para não haver cá contactos, estás a ver? Bué da estranho. Conclusão, pá, não pude dar sangue porque não tinha os níveis de ferro minimamente aceitos. Tipo, acho que tens de ter 3.5. Eu tive 2.8 na primeira e 3.1 na segunda. Eu só pensei, pá, fura-me mais 3 ou 4 vezes que vai chegar aos 3,5. Já toda a gente percebeu que isto está a crescer, caralho. Mas, então só a senhora engenheira é que doou sangue. E eu agora posso tentar daqui a um mês... Ou seja, acho que é dia 8 ou 9 de outubro, posso tentar doar novamente. Senhora engenheira, pode daqui a 4 meses. Por isso, se eu conseguir, daqui a um mês, da próxima vez vamos poder doar os dois juntos novamente, porque mulheres podem doar de 4 em 4 meses, homens de 3 em 3, ok? Se preencherem aqueles requisitos todos, de tipo, não ter feito piercings nem tatuagens num X tempo, não ter recebido tipo transfusões de sangue ontem, não ter feito sexo com pessoas a troco de dinheiro ou drogas, ok? Nem ter companheiros que façam isso. Pá, tem lá bué de perguntas, ok? Tem lá bué de perguntas. E depois o médico era bué engraçado porque ele, tipo, lia aquelas perguntas e dava as respostas, mas tipo, em vezes 2.
ok? Estava bué de rápido, isto porque lá está, porque ele disse mais de uma vez, mas quando for assim vocês têm de vir mais cedo, ok? Porque agora está no fim do turno e assim não dá para cumprir todos os requisitos porque a enfermeira às 6h30 tem de sair, estão a perceber? Por isso, para a próxima vez, por favor, venham um bocado mais cedo. Ele assim a dizer esta cena e eu, ok, pá, já percebi que errei, ok? Calma, caralho, calma. Se calhar foi por isso que o gajo não me deixou dar sangue, ok? Se calhar, tipo, o valor era 3 e deu ali 3.1 e lá é 3,5, não pode dar, olha. Infelizmente vai ter de ficar para a próxima, também não temos tempo para estar aqui a picar mais. Mas, já, conclusão, pá, enquanto a senhora engenheira estava a dar sangue, eu comecei então a falar com a tal senhora, porque, pá, eu percebi que ela queria conversar, ok? Queria conversar, e então, pá, perguntei-lhe como é que era, ela contou-me a sua vida toda. Disse que já estava lá há 29 anos no Hospital de Braga. Que quando se inscreveu lá, também se inscreveu no Carrefour e depois ficou ali num dilema, ok? De para onde ia trabalhar. Até que a mãe lhe disse para ir para o hospital, que era mais seguro. Ela disse que hoje em dia se arrepende porque a função pública teve congelamentos de salários e tudo. E ela disse, agora estou a receber tanto como quem entra agora. E tipo, eu para tentar aliviar a senhora disse, olha, é igual em todo lado. É igual em todo lado, ok? Está sempre a nivelar os salários por baixo, não se preocupe. Mas então estivemos lá a falar, tal, ali a trocar bolas, até que depois a senhora engenheira veio e então basámos. Mas pronto, pá, vou tentar então para o próximo mês doar sangue. E se conseguir, pá, venho dizer aqui, se não conseguir, pá, talvez venha dizer aqui porque de certeza que vai ser outra experiência louca. Mas pronto, o que é que também foi louco, pá? O que é que também foi louco? Ontem, dia 11 de setembro de 2025, dia que para muitos ficará na história como mais um aniversário, se é que se pode chamar aniversário, do que aconteceu em Nova Iorque no dia 11 de setembro de 2001, para os brasileiros, pá, e quase que para o mundo em geral, ficará na história como o dia em que Bolsonaro foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão. E agora, pá, agora vai estar aqui a tocar o melhor jingle de campanha eleitoral de sempre. Sou nordestino brasileiro, voto Bolsonaro. O Nordeste inteiro está com Bolsonaro. Nordestino fiel ao Brasil, vota 17, vota Bolsonaro. Tamo junto, Bolsonaro, 100% Brasil. Bolsonaro é norte, Bolsonaro é nordeste. Vai 17, vai 17. Bolsonaro é sul, é sudeste, centro-oeste. Vai 17, vai 17. Bolsonaro é norte. E pá, acho que é um momento histórico porque eu não me lembro de outro ex-presidente a ser condenado, ok? Se calhar o país que esteve mais próximo disso seria Portugal, se condenasse José Sócrates, ok? Se bem que lá está, ok, eu já me estava a esquecer que afinal houve 4 ex-presidentes presos no Brasil. Só que lá está, Bolsonaro é o primeiro a ser condenado por tentativa de golpe de Estado. E pá, acho que é um momento histórico porque se os Estados Unidos tivessem a mesma coragem que o Brasil teve, se calhar nós não estávamos a assistir a esta loucura mundial que está a ser o segundo mandato de Trump. E pá, e acho que para o Trump também não havia dúvidas de que ele incitou aqueles malucos a invadirem o Capitólio. Ok? Acho que também não seria assim tão difícil provar isso. Mas então o Brasil foi em frente com este julgamento. Além de Bolsonaro, mais não sei se quantos é que foram, também foram condenados. Tipo vice-presidente e isso. Mas então vamos ver como é que será a reação do povo brasileiro. A nível mundial, pá, isto foi notícia, ok? Porque lá está, não é todos os dias que acontece. Trump já veio dizer que irá punir o Brasil por causa desta caça às bruxas. É tipo, estamos numa loucura total em que Bolsonaro é quase um mártir. Aquele gajo que foi assassinado, o Charlie Kirk, também é um mártir, sendo que, pá, era só um gajo que defendia o uso e porte de arma, tipo, e morreu com um tiro. Pá, era só um gajo que lutava por aquilo que ele defendia. Por isso, deve ter sido mais ou menos isto que ele queria. E tipo, e não estou a festejar a morte de ninguém, só é tipo, nem sei bem porque é que é notícia, ok? É só porque, ok, alguém
foi alvejado nos Estados Unidos, que não é tipo uma terça-feira normal lá. Mas pronto. E então, pá, essa cena teve sempre no julgamento em que acho que foi o Flávio Dino que disse: eu não sei se estão a par, mas isto é um tribunal. Tipo, não é um tweet que vai demover o tribunal de fazer justiça. Porque, pá, isto tem sido uma loucura total em que os bolsonaristas, que antes usavam a bandeira do Brasil como símbolo, agora usam a bandeira dos Estados Unidos. Um dos filhos do Bolsonaro está nos Estados Unidos e defende aquilo que foi chamado de tarifaço, ou lá como é que se chama, que é as tarifas loucas do Trump. Acha que isso é bom para o Brasil. Tipo, aquele pessoal que se dizia patriota é tudo menos patriota. Estás a ver? É este o mundo em que nós estamos. Isso era uma cena que eu no outro dia estava a dizer à senhora engenheira, que é, imaginem, vais ver a comparação de o que era a presidência do Bolsonaro e a presidência do Lula, mesmo este último mandato do Lula ter estado muito aquém, e tipo, vês o Lula, sei lá, a receber escritores e o caralho, uma cena que antes era absurda, porque desvalorizam tanto a cultura que isso era uma cena absurda. Tipo, o Lula recebeu ainda estes dias um escritor nigeriano que ganhou o prémio Nobel, recebeu também o Walter Ugumem, estás a ver? E é tipo, caralho, é como dar água para o vinho. Por isso, o Brasil aqui mostrou como se faz, o que acho que antes só se podia dizer tipo das novelas e do funk ostentação, agora também se pode dizer um pouco da justiça. Mas vamos então para as recomendações culturais desta semana. Toquei o Jingle Bia. Recomendações culturais. Recomendações culturais. Recomendações culturais. Ok, nas recomendações culturais, pá, começámos mais uma vez com os podcasts e começámos com o último episódio do podcast A Mulher da Casa Abandonada. E pá, eu não sei se estão a par, mas isto é um podcast que estreou em junho de 2022. Ok, não sei se estão a par. Na altura ficou bué famoso, tipo, para terem uma noção. Isto tem 5 estrelas no Spotify em 155 mil avaliações. Ok? Por isso, foi uma cena que quebrou barreiras. Acho que agora há um documentário no Prime Video sobre isto. Por acaso não vi. Deixem cá ver. Deixem só ver aqui uma coisa. A ver se tem aqui no Streamio. Ok, tem aqui no Streamio. Pá, tem aqui 3 episódios. Ok, se a senhora engenheira quiser, pode ser interessante ver. Mas então, focando então no podcast. Pá, só para dizer aqui, tem 3 episódios. Ok, mas pronto. Tem aqui 3 episódios, por isso, se alguém quiser, pode entrar de cabeça. Se bem que eu recomendo que ouçam primeiro o podcast. Mas então, o podcast estava parado, ok? Tinha acabado, tinha feito sucesso, mas tinha parado em julho de 2022. No dia 13 de agosto, ou seja, durante a nossa estadia em Paredes de Coura, saiu o último episódio, A Outra Casa. E pá, eu na altura acho que guardei nos episódios a ouvir, mas tinha-me passado completamente. Depois, não sei como, acho que foi tipo a ver uma história do Chico Felitti ou assim, é verdade, ele tinha lançado mais um episódio, deixa eu ir ouvir. E tipo, é bué da curta, tem para aí 15 minutos ou assim. E pá, conta uma história louca de quase um clube de fãs desta mulher da casa abandonada. E entre elas conta a história de uma mulher que tipo, ficou comovida com a história e então quis ajudar a mulher. E pá, e percebes completamente que a balhota mantém-se como de antes e então, tipo, quando esta mulher deu por ela, já estava, tipo, a ser escrava dela. Porque já lhe estava a lavar a roupa, já lhe estava a levar comida e, tipo, ela que não tinha, assim, muita coisa, já lhe estava a dar cenas que lhe estavam a fazer falta a ela. E então, bué da estranho. Mas, olhem, fiquei contente por ver que o documentário tem no stream ou tem na Amazon Prime Video, para quem tiver. Depois, então, pá, nos livros, li mais um livro, ok, de Ailton Krenak, o tal futuro ancestral que eu disse que ia ler. E pá, aqui na contracapa diz o seguinte: Futuro Ancestral, de 2022, convida-nos a refletir sobre a existência coletiva da nossa espécie, propondo à humanidade em risco um percurso alternativo, um regresso ao mundo natural de que tão insensatamente nos desligamos, ofuscados pelo dogma do lucro e pela ânsia de crescimento infinito que está a devorar a Terra. E pá, imaginem, ele tem aqui uma frase num livro que define completamente o pensamento dele, que é:
a política vem da palavra polis, ou seja, é feita por e para quem vive na polis, ou seja, na cidade. Mas se calhar as pessoas fora da polis precisam de outra coisa além da política. E pá, isso aí bateu-me de caralho, porque ele fala muito da realidade da Amazónia, ok? Mas se calhar ele não está só a falar para a Amazónia, está tipo a falar para, por exemplo, pequenas aldeias em Portugal. Estás a ver? Que se calhar a política que se faz hoje em dia não lhes interessa muito, interessa é outras cenas que a política de hoje em dia se está a cagar para isso, estás a ver? E então achei bué interessante, tipo, mais uma vez, não é uma escrita incrível daquela cena, oh meu Deus, que frase incrível, não, mas é aquela cena que te faz pensar sobre as cenas e que te vai remoendo cá por dentro, estás a ver? E então, pá, é isso que eu gostei bué dele. E pá, Antígona, por favor, partilha o resto dos livros dele, porque ele tem mais livros. Lá está, isto também é baseado em palestras e tudo. E pá, adoro. São livros curtos, mas bué completos. E gostei muito e recomendo. Ailton Krenak, Futuro Ancestral de 2022. Depois, na música, pá, tenho aqui 5 álbuns e um EP, ok? Deixem cá ver se está alguma cena na Pitchfork. Mas então, começamos com um EP. Começamos com um EP da Rachel Shinoriri, que se chama Little House. E pá, esta Rachel Shinoriri, eu estava só aqui a tentar ver uma cena, porque eu acho que ela, exatamente, porque ela é de Londres, acho eu, mas ela fez algumas primeiras partes. Ok, também já tenho aqui do... Foda-se, eu estou passado. Como é que é estas merdas que eu não percebo, tipo... O EP saiu hoje no Spotify. Como é que a Pitchfork já tem aqui a review no dia 10 de Abril? Caralho. Será que o EP saiu antes noutras plataformas ou caralho? Tipo, não sei. Mas pronto. Eu conheço a Rachel Shinoriri do seu álbum de estreia What a Devastating Turn-Off Event. E ela então lançou agora o Little House. E pá, afinal tem aqui uma review na Pitchfork que diz o seguinte. No novo EP animado, a nova estrela da pop britânica do Zimbábue apoia-se no seu estilo falante e acessível, além das suas composições espirituosas. Porque ela é do Reino Unido, mas tem origens do Zimbábue. E então, e era isso que eu estava a procurar um bocado no Instagram dela, que é, ela provavelmente também ficou relativamente conhecida ultimamente porque na tour da Sabrina Carpenter ela fez as primeiras partes talvez no Reino Unido ou assim em alguns, por isso também lhe deve ter ajudado a conhecer outros públicos, por isso é interessante. Mas pronto, não sei como é que então a Pitchfork já tinha aqui a review pronta, mas pá, vai estar aí a tocar a música e eu agora percebo porque é que já tinha ouvido esta música, porque ela é de março, mas também está neste EP Little House, que se chama Can We Talk About Isaac? Depois, pá, temos uma banda brasileira que eu já tinha recomendado aqui a quando do lançamento do seu primeiro álbum, que é a banda Quem é Você, Alice, que lançaram agora o segundo álbum, Nem Tudo é Sobre Amor. Pá, para quem não conhece esta banda, Quem é Você, Alice, basicamente eles auto-intitulam-se como o rock triste de Porto Alegre. Por isso, é um trio, tem uma vocalista, por isso, gosto muito. É assim uma cena mais tranquila e vai estar aí a tocar. Pode ser a música que fecha o álbum, Gambito de Belgrado. Na tua presença, vermelho da tua cama nas minhas mãos, castanho dos teus olhos no meu peito.
Depois, pá, temos aqui um álbum que também já saiu há algum tempo, acho que saiu em agosto, acho eu, do Greg Freeman, que lançou o álbum Burn Over, e a Pitchfork diz o seguinte: o segundo álbum do cantor de Vermont, que é um sucesso, é cheio de humor, romance e composições sublimes. É uma coletânea despretensiosa de músicas que pertencem ao cânone do rock relaxado do interior. Pá, eu gostei, é interessante, se calhar não dava a pontuação que a Pitchfork deu, que deu 8.3, ok, acalmem-se um bocado, mas gostei muito, e vai estar a tocar a música Salesman. Looking for you door to door. Your clock beat twice, but they sounded the same. One for every being here, one closer to going away. Been down at the bench of your party. I got Depois, pá, temos o novo álbum da Lucretia Dalt, A Danger to Ourselves. Esta que foi uma recomendação do Habitat Natural da Música, no Coisinhas para Entreter os Ouvidos. Pá, essa é a vantagem de lá, é que eu lá posso recomendar cenas só porque conheço e sem ouvir, estás a ver? Mas então, basicamente ela lançou aqui o seu segundo álbum, e a Pitchfork diz o seguinte: a musicista colombiana troca o seu tema tipicamente fantástico por um álbum imerso na imediatez do desejo. O tema pode ser universal, mas os seus sons continuam tão emocionantes e ousados como sempre. E pá, eu queria dizer aqui uma cena que é o seguinte. Queria ler aqui o primeiro parágrafo da Pitchfork, que é pá, é a beleza da música. Então o primeiro parágrafo diz o seguinte: no dia 7 de julho de 2025, o coração de Lucretia Dalt parou. Ela tinha sofrido uma grave crise epilética e levaria 8 segundos para o seu coração voltar a bater. No dia seguinte, a musicista colombiana lançou Cais, o terceiro single do seu novo álbum de tirar o fôlego, A Danger to Ourselves. Uma música que sugere, segundo ela, que o sublime pode ser alcançado por meio da entrega ao ato de cair. Por 2 dias, após a sua experiência de quase morte, ela voou alto, tão impressionada pela beleza do ambiente que se perguntou se realmente havia morrido e se estava vivenciando a vida após a morte. Não havia, é claro, e o mundo que a impressionava era o mesmo que ela ocupava antes de o seu coração parar. Ela simplesmente havia-se rendido à queda. E tipo, claro que nós estamos aqui a falar disto porque o coração dela parou durante 8 segundos, mas ela voltou à vida. Senão era só tipo, ei cá puto, olhem, ela fez uma música sobre isto e pá, morreu mesmo. Mas então, gostei bué. E pá, pode estar aí a tocar, pode ser essa tal Cais. Sigue gritando este amor, que no siga ardiendo la sangre, una exhibición atroz, dime dónde estarás. Depois, pá, mais 2 álbuns. Temos novo álbum dos Parcels, que lançaram o álbum Loved, que saiu hoje, que ainda não há review na Pitchfork. Este que é o seu terceiro álbum, terceiro álbum de estúdio. Depois de Parcels e de Day Night, lançam agora Loved. Só é para uma cena, é que eles falharam ao não colocarem a versão da Live Your Love com Amaro, pá. Aí falharam de caralho. Deviam ter colocado essa versão. Mas pronto. Pá, gostei. É mais do mesmo de Parcels, ok? O que aqui não é mau, porque Parcels é bué da bom. Mas é mais do mesmo. E vai estar aí a tocar. Pode ser a música que fecha o álbum. I Want to Be Your Light Again. Isto tudo junto porque é a cena dos Parcels. I remember when it was ours. Stop time, watching while the waves pass, and lying silent in the dark. I remember the spell you cast. I wanna be your light again.
depois, pá, para terminar, para mim o melhor álbum desta semana, ok? E pá, já só espero a review da Pitchfork para me dar razão. Mas basicamente é o álbum de estreia dos Maruja, que lançaram Pain to Power. Pá, é um álbum incrível, ok? Tem 8 músicas, mas tem 50 minutos. Estão a perceber aqui o esquema. Tem aqui músicas de 10 minutos. O que hoje em dia é uma loucura, mas pá, os gajos foram com esta cena. Eles até então só tinham lançado 2 EPs, acho eu. E então agora vêm com o seu primeiro álbum, o seu primeiro LP. Que pá, está muito forte. Mais uma vez foi pena eles terem cancelado o concerto em Paredes de Coura, mas pá, já sei que venham ao Mouco no dia 3 de dezembro, por isso pá, quem quiser, deixem só cá ver quanto é que custam os bilhetes, de certeza que vai ser um preço absurdo, a partir de 26€. Pá, o Mouco no Porto tem uma cena incrível que é, conseguem inflacionar para caralho os bilhetes dos concertos, ok? Uma banda que sei lá, num art club da vida havias por 15€ para aí, ou 20 no mínimo, aqui é a partir de 26. Mas pronto, gostei muito do álbum e vai estar aí a tocar a música Look Down on Us. See the blood dripping down to the clothes on their feet, self-deceiving on a bleeding. There's a liar in the devil. Through the smoke, the fire breathing, leave you nothing but disheveled. What? The red paws, bludgeoning in the truth. Tepid and it's flaky, evidence and proof. Politicians snaky, stuck inside a loop. When it's money over mind, there will never be a truth. They look down on us. Look down on us. They look down on us. E pá, é isto. Mais um episódio gravado. Hoje há então Manta, ok? Há também Mão Morta nos Banhos Velhos. Amanhã continua a haver Manta. E pá, é isso. Aproveitem a música gratuita e pá, e sigam o Memes das Autárquicas, que é muito forte. Tínhamos esquecido disso. Mas já sabem. Mantenham-se sons, tentem ser felizes e que a barba esteja convosco. Bombinha de fumo. O Puto Barba é um podcast da Miato Podcasts. Miato. Fica no ouvido.